O sol mal tinha rasgado o céu sobre o engenho Santa Eulália das Palmeiras, quando os primeiros gritos roucos do feitor cortaram o silêncio espesso da madrugada. A neblina descia pesada sobre os canaviais intermináveis, cobrindo tudo com um manto úmido que grudava na pele e na alma. Enquanto o cheiro adocicado da cana cortada se misturava ao suor frio dos cativos que se arrastavam para o terreiro. No meio do grupo que mancava em direção ao campo, destacava-se uma figura que parecia um erro dentro daquela rotina de brutalidade. Joana da Conceição, com o braço direito imobilizado por uma tala tosca de madeira e trapos encardidos, respirando em pequenos soluços de dor a cada passo. A pele escura, fina como papel, estava marcada por hematomas recentes, lembranças ainda frescas da última noite em que o chicote de mestre Antônio Rufino não conhecera piedade. O braço, quebrado poucos dias antes por um empurrão violento que a lançara contra a parede da senzala, pulsava como se um fogo invisível tivesse se alojado por dentro do osso partido. Ainda assim ela caminhava, porque naquele pedaço esquecido da província de Pernambuco, não caminhar significava morrer ainda mais rápido. Da varanda alta do Solar Alencar, lá no topo da colina, Dona Beatriz Alencar de Mendonça observava a movimentação com uma xícara de café forte entre os dedos finos. O vestido claro, perfeitamente ajustado ao corpo, o colar de pérolas pousado com elegância estudada sobre o peito, o penteado preso sem um fio fora do lugar, tudo nela gritava controle, autoridade e distância. Aos olhos de quem passava pelo vilarejo de Santo Amaro do Vale, Beatriz era a senhora respeitável que mantinha o engenho de pé depois da morte do pai e do marido. A mulher firme que segurava as contas da família Alencar. Mas ali, quando o sol ainda não tinha força para iluminar completamente seu rosto, a luz cinzenta da manhã revelava algo que os outros não viam. Uma rigidez amarga em torno da boca, uma sombra teimosa embaixo dos olhos claros, como se uma vigília antiga a impedisse de dormir em paz havia muitos anos. Cada cativo que passava em fila indiana abaixo do terraço era para ela um número, uma conta, um peso em arrobas de cana e sacos de açúcar. Até que os olhos de Beatriz pousaram em Joana e se demoraram um segundo a mais do que deveriam. O braço enfaixado, o jeito como a jovem tentava esconder o tremor do corpo, o esforço quase heróico para equilibrar a gamela com ferramentas apoiada no ombro bom. Algo naquela cena incomodou a Sinhá de uma forma que a própria não sabia nomear. Essa aí está arrastando o pé demais, murmurou Beatriz, sem perceber que tinha falado em voz alta. Rufino, o feitor de meia-idade com bigode ralo e olhar acostumado a medir a força dos outros, ouviu o comentário vindo do alto e se aproximou mais de Joana, como um cão que atende ao assobio distante do dono. Ele conhecia cada marca de cicatriz naquela plantação, sabia quais corpos aguentariam mais um dia de sol e quais estavam à beira de cair. Quando vira Joana na véspera, caída no canto da senzala, tinha sentido contra a própria vontade um fio de hesitação. Mas naquele engenho hesitar era perigoso, e ele aprendera muito cedo que compaixão também podia doer nas costas de quem mandava tanto quanto nas de quem obedecia. Anda, Joana, rosnou perto do ouvido dela, enquanto cutucava suas costelas com a ponta do cabo do chicote. Braço quebrado não impede ninguém de andar. O trabalho é com a perna, não com pena. Joana engoliu o gemido que subiu pela garganta. O mundo parecia girar um pouco mais rápido à sua volta. Desde a noite em que caíra contra a parede de pedra, tentando proteger outra escravizada de um golpe. A dor no braço nunca tinha deixado de latejar, mas naquela manhã parecia diferente, como se algo ali dentro estivesse se abrindo de novo. Ainda assim, havia algo mais forte que a dor segurando seus pés no chão. A lembrança do olhar de Dona Felícia, na escuridão da senzala, sussurrando perto de seu ouvido, que ela não devia de jeito nenhum deixar que eles a vissem ceder. A velha curandeira, com seus 70 e poucos anos de sabedoria dura, tinha passado a noite fazendo rezas baixas, passando folhas maceradas no corpo de Joana, traçando sinais invisíveis no ar com os dedos nodosos, dizendo que os debaixo do rio não tinham deixado ela morrer quando o osso estalou. Se você está viva hoje,
Felícia cochichara depois de soprar alguma coisa perfumada sobre a pele dela. É porque as sombras do rio te seguraram. Eles querem que você veja o que ainda vai ser revelado. Não acaba aqui, menina, não acaba aqui. Do alto da varanda, Beatriz continuava observando aquela cena sem escutar nada do que era sussurrado na senzala nas noites mais profundas. Para ela, Felícia era apenas a velha feiticeira que devia estar na fogueira, mas que se mantinha viva, porque nenhum outro par de mãos sabia curar tanto quanto as dela. A sinhá fez um pequeno gesto com o queixo, quase imperceptível, na direção de Joana. Rufino entendeu na hora. Hoje ela vai para o canavial igual aos outros, dona Beatriz, afirmou em voz alta, mais para mostrar que obedecia do que por necessidade de comunicação. Beatriz assentiu, levando a xícara de café aos lábios. O líquido quente queimou a língua, mas ela não fez uma careta sequer. Estava acostumada a engolir coisas que queimavam. O braço quebrado, aos olhos dela, era só mais uma variável naquele cálculo de produção. Não podia se dar ao luxo de perder mão de obra por causa de um osso partido. Pelo menos era isso que repetia para si mesma toda vez que, sozinha, escutava algum gemido vindo do quintal e sentia uma pontada estranha na região do peito. Enquanto o grupo se afastava em direção aos canaviais, o dia começava a se desenhar inteiro sobre o engenho. A neblina ia se levantando devagar, revelando o contraste brutal que organizava aquele pedacinho de mundo. Lá em cima, o branco impecável da fachada do Solar Alencar, com suas janelas largas emolduradas por madeira escura, os vitrais coloridos da sala de visita brilhando suavemente. Lá embaixo, as paredes rachadas da senzala do Mucambo Baixo, manchadas de umidade até a metade, cercadas por lama grossa que nunca secava de verdade. O cheiro de café passado na cozinha grande competia com o odor agridoce de corpos que dormiam amontoados, de remédios de raiz, de fumaça de lamparina. O engenho Santa Eulália era um organismo vivo, e como todo organismo vivo doente, escondia suas infecções debaixo dos panos bem passados. O cortejo de trabalhadores passou pela pequena capela de Santa Eulália, onde um sino tímido tocava chamando os poucos brancos devotos para a missa diária. Padre Augusto Moreira, homem de meia idade com testa larga e olhar cansado, arrumava as páginas do breviário na porta do templo. Ele viu o braço enfaixado de Joana, viu o jeito como ela apertava os dentes e, por um breve instante, o polegar dele apertou demais a borda do livro sagrado. Sabia perfeitamente que não fazia sentido mandar alguém com um ferimento daqueles para o sol do meio-dia. Mas também sabia que cada vez que se metera nos assuntos da casa grande, pagara o preço em doações minguadas e portas que se fechavam na cara do pároco. O padre murmurou uma ave-maria entre dentes, sem coragem de levantar a voz contra aquela ordem. Dentro dele, porém, algo parecido com vergonha velha remexeu de novo. O caminho até o canavial principal passava por perto do Rio do Esquecido, um curso de água de correnteza firme que cortava as terras do engenho como uma cicatriz antiga. Os cativos evitavam olhar diretamente para a água naqueles horários de luz baixa, não apenas por medo de desviados de atenção, mas por respeito silencioso a histórias que corria de boca em boca. Falava-se das sombras do rio, espíritos de escravizados que tinham morrido tentando fugir pelo leito escuro, ou que tinham sido atirados ali, amarrados para nunca mais incomodar. De noite, diziam, eles caminhavam pelas margens com os pés que nunca mais cansavam e os olhos que não fechavam nem para piscar, chamando os vivos por seus nomes verdadeiros, aqueles que tinham antes do navio, antes da marca do ferro. Muita gente chamava isso de superstição, mas ninguém se atrevia a fazer troça dessas histórias quando a água refletia o céu cinzento como um espelho de chumbo. Joana, mesmo com a dor latejando firme no braço, sentiu um arrepio diferente quando passou perto do rio naquela manhã. Era como se o ar ficasse mais grosso ali, mais difícil de atravessar, como se uma mão invisível tocasse de leve a tala e fizesse a dor bater em ondas mais compassadas, quase ritmadas. Ela lembrou das palavras de Dona Felícia na véspera, quando a velha aproximara um amuleto estranho, um pedaço de madeira escura, alisada pelo tempo, da testa suada da moça. Isso aqui já bebeu água mais funda do que seus olhos conseguem ver, menina.
dissera Felícia, em um sussurro que parecia mais com o ruído do vento do lado de fora. Foi no fundo do rio do esquecido que um deles me entregou isso, muitos anos atrás. Quando tudo fica escuro demais, você segura o que sente aqui dentro e lembra. Os mortos também olham por você. Não esquece. A lembrança daquela fala fez o coração de Joana bater diferente. Não era que ela acreditasse de forma infantil que espíritos iam surgir para levantá-la no colo. Mas havia naquele pensamento uma espécie de consolo rude, a ideia de que nem tudo ali era decidido apenas pela vontade dos vivos que usavam sapatos limpos. De algum jeito profundo e inexplicável, pensar que outras vozes invisíveis circulavam entre as árvores, vendo as injustiças e guardando silenciosamente os nomes verdadeiros dos cativos, impedia que ela se sentisse completamente apagada. Rufino olhou para trás impaciente. Vamos, vamos! O sol não espera braço quebrado nem rio assombrado! Gritou, arrancando uma risada nervosa de alguns mais jovens que andavam ao lado de Joana. O canavial principal do engenho Santa Eulália se estendia até onde a vista alcançava. Um mar verde escuro de folhas afiadíssimas que cortavam a pele sem dó quando roçavam na carne exposta. Ali, o tempo se media em golpes de foice e em grãos de suor caindo na terra vermelha. Para quem via de fora, parecia apenas trabalho duro. Para quem estava dentro daquele labirinto de talos, cada fileira de cana era um corredor de prisão, fechado em cima pelo céu fervendo. Ao chegar, os homens mais fortes foram distribuídos nas frentes de corte. As mulheres, normalmente, se organizavam na cata, retirando folhas, recolhendo restos, carregando feixes para o carro de boi. Naquela manhã, porém, Rufino apontou diretamente para Joana com o cabo do chicote. Você vai ajudar no carregamento pesado. Um murmúrio correu rápido entre os que estavam ali por perto. Não fazia sentido colocar alguém com o braço quebrado logo na função de levar feixes grossos de cana nos ombros. Mas no engenho da família Alencar, o que fazia ou não sentido era medido pela régua de Beatriz, e naquele dia a régua estava torta. Mestre, ela mal consegue levantar a gamela, arriscou Elias. O jovem de 19 anos que costumava ser mais rápido com a língua do que o bom senso recomendava. Um silêncio imediato caiu em volta dos dois. O olhar de Rufino virou navalha. Quem decidiu que você tem opinião, Elias? Foi Dona Beatriz que pediu sua ajuda para mandar aqui? A voz do feitor saiu baixa, mas com uma firmeza que qualquer um ali reconhecia como prenúncio de perigo. Elias abaixou os olhos na mesma hora, sentindo o peso de alguns olhares mais velhos que diziam sem palavras: não complica para ela e nem para nós. Joana, com o rosto pálido de dor, virou-se levemente para o rapaz e fez um movimento quase imperceptível com a cabeça, como se agradecesse em silêncio pelo impulso de proteção que ele tivera, ao mesmo tempo em que pedia, desesperadamente, que ele não insistisse. Rufino mandou que 2 outros cativos colocassem o primeiro feixe sobre o ombro esquerdo de Joana. O peso do maço de cana puxou seu corpo inteiro para baixo num tranco. A tala improvisada no braço direito pareceu incendiar de dentro para fora. Um clarão branco ocupou sua visão por alguns segundos. Ela teve que morder o próprio lábio, até sentir o gosto metálico do sangue, para não deixar escapar o grito que queria sair. De onde estava, no alto do terraço, Beatriz podia ver as formiguinhas humanas se espalhando pelo canavial. Não enxergava mais nitidamente o rosto de Joana, mas sabia que a ordem tinha sido cumprida. Quando a governanta da casa passou atrás dela, avisando que o café já estava servido na mesa comprida da sala de jantar, a sinhá demorou um instante a mais do que o habitual para responder. Em vez de largar a xícara e virar as costas, ela manteve o olhar preso àquela mancha escura de cana que engolia seus trabalhadores. Por um momento curto, quase microscópico, uma lembrança atravessou sua mente. A imagem de uma criança pequena, chorando de dor porque tinha caído do muro baixo do quintal, com o braço inchado e torto, sendo carregada no colo por uma escravizada que suplicava para o coronel Henrique chamar o médico. Lembrou-se da própria voz, ainda fina de menina, dizendo que aquilo era besteira de negro, repetindo frases que ouvira 1000 vezes dos adultos,
Sacudiu a cabeça como quem espanta um inseto incômodo. Cuidar demais dele só estraga, murmurou desta vez bem consciente do que dizia, como se estivesse precisando se convencer. Lá embaixo, cada passo de Joana fazia o peso do feixe sacudir seu corpo de forma desigual. O braço bom tremia, tentando compensar o que o outro não podia fazer. A cada alguns metros, ela sentia as pernas amolecerem por dentro, como se os ossos resolvessem virar água. O suor descia em rios pelo rosto e pela nuca, misturando-se às lágrimas que, por teimosia, ela insistia em não enxugar. Quando parava para respirar um pouco, algum estalo de chicote cortava o ar, lembrando-a de que pausa não era um direito ali, era apenas um acidente de percurso. Dona Felícia, que naquela manhã tinha sido escalada para ficar mais próxima da borda do canavial, recolhendo folhas cortadas, observava Joana com o canto do olho, sem se permitir demonstrar preocupação demais. A velha sabia que, se fosse vista doendo junto com a menina, talvez os olhos cruéis resolvessem ir procurar exatamente ali algum tipo de fraqueza para esmagar. Ainda assim, de tempos em tempos, deixava escapar um cântico baixo, antigo, em uma língua que quase ninguém mais entendia por completo. As palavras entravam e saíam do ar quente como fumaça discreta, mas para quem tinha os ouvidos certos, soavam como uma mão pousada sobre o ombro cansado. Em determinado momento, quando o sol já tinha subido o suficiente para transformar o canavial numa espécie de forno verde, Joana sentiu que o mundo começava a encolher. As vozes ao redor foram ficando distantes, como se viessem de dentro de um túnel comprido. O peso do feixe sobre o ombro parecia ter dobrado. Ela tentou dar mais 3 passos, contando silenciosamente como Dona Felícia tinha ensinado. 1 para quem você já foi, 1 para quem você é, 1 para quem você ainda vai ser. Mas na metade do terceiro, o chão resolveu subir depressa demais ao encontro dos joelhos dela. Rufino percebeu antes que ela caísse por completo. Não por cuidado, mas porque sabia que se alguém desabasse com aquele feixe ainda preso ao corpo, podia provocar um efeito dominó perigoso com os outros carregadores. O feitor se aproximou a passos largos, o chicote descansando pesado sobre o ombro. Eu disse para andar, Joana, vociferou enquanto a sombra dele cobria a silhueta cambaleante da moça. Braço quebrado ainda é melhor do que corpo inteiro enterrado. Ela ergueu o rosto devagar, tentando focar a visão naquele contorno escuro diante de si. O suor ardia nos olhos. Cada batida do coração parecia empurrar a dor do braço por todo o resto do corpo. Atrás de Rufino, alguns outros cativos tinham parado de fingir que não viam a cena. O silêncio que se formou ali foi diferente dos silêncios costumeiros de trabalho. Era um silêncio que esperava alguma coisa, como se o ar estivesse prendendo a respiração. Foi então que algo se moveu dentro de Joana, vindo de um lugar que não era só carne nem só pensamento. Uma mistura de raiva antiga, cansaço absoluto, e uma estranha clareza tomou a frente da dor por um instante. O som distante do rio do esquecido, correndo lá adiante, pareceu ficar mais nítido nos ouvidos dela. Por um segundo, ela juraria que escutou, misturado ao farfalhar da cana, alguma coisa como o chamado de vozes sobrepostas, falando seu nome sem a marca do Senhor, sem o sobrenome que nunca foi seu. Naquele momento, Dona Beatriz apareceu na borda do canavial, tendo descido até ali acompanhada por uma criada que segurava um guarda-sol branco sobre sua cabeça. Era raro vê-la tão próxima da área de trabalho pesado, mas aquela manhã parecia ter arrancado da sinhá uma inquietação incomum, que a levara a descer o morro contrariando a própria rotina. Jadejante, com o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir, ela chegou bem na hora em que Joana lutava para se manter de pé diante de Rufino. Ao ver a senhora, o feitor endireitou o corpo, como se quisesse mostrar que estava mantendo a ordem com firmeza exemplar. Essa aqui está querendo fazer corpo mole, sinhá Beatriz, anunciou, alto o bastante para que todos ali ouvissem. Pensa que porque quebrou o braço? Joana, antes que ele concluísse a frase, sentiu um novo clarão atravessar sua mente, mas não era o mesmo clarão branco da dor, era outra coisa. Era como se as sombras do rio, aquelas de que Dona Felícia falava, tivessem se aproximado dela,
sussurrando algo que empurrava palavras para cima, de dentro do peito para a boca. De repente, ela não estava mais falando para Rufino, nem apenas para a Sinhá. Estava falando para algo maior, que incluía o engenho inteiro, os vivos, os mortos, o rio, a terra, os nomes apagados. Com a voz rouca, embargada e, ao mesmo tempo, carregada de uma firmeza que ninguém ali esperava ouvir de uma mulher com o braço pendendo inutilmente ao lado do corpo, Joana disse algo que faria o tempo parar naquele canavial. As poucas sílabas que saíram de sua boca, pouco antes de ela finalmente desmaiar, foram como um raio atravessando de uma vez só a fachada de normalidade que sustentava o engenho Santa Eulália. Aquilo que ela revelou ali, na frente da Sinhá e do feitor, foi tão inesperado e devastador que deixou Dona Beatriz completamente sem reação. As palavras presas no fundo da garganta, como se o próprio ar tivesse ficado pesado demais para ser respirado naquele instante. O silêncio que caiu sobre o canavial depois das palavras de Joana pareceu engolir até o canto dos pássaros. Por alguns instantes, ninguém soube se tinha realmente ouvido o que ouviu ou se aquela frase dita pela moça, com o rosto banhado em suor e a respiração falhando, tinha vindo de algum lugar entre o mundo dos vivos e o mundo das sombras do rio. O feixe de cana escorregou completamente do ombro dela e tombou no chão, levantando uma pequena nuvem de poeira e fibras secas. O corpo de Joana cambaleou 2 passos para trás, como se alguém invisível a tivesse empurrado. E então suas pernas cederam de vez. Ela caiu de joelhos primeiro, depois tombou de lado, protegendo instintivamente o braço quebrado, enquanto a vista se apagava num turbilhão de pontos negros. A última coisa que seus olhos viram antes da escuridão foi a expressão de Dona Beatriz, os lábios entreabertos, o rosto que de repente perdera a cor, os dedos apertando com tanta força a haste do guarda-sol que as juntas tinham ficado brancas. O que Joana tinha dito, em voz rouca, mas clara o bastante para não restar dúvida, abria uma fenda perigosa no chão daquela fazenda. Ela não tinha falado de dor, nem de cansaço, nem de pedido de piedade. A frase que saiu da boca da escravizada, antes do desmaio, tinha sido um golpe certeiro na fortaleza de silêncio que sustentava o nome dos Alencar há décadas. Diante do feitor, dos outros cativos e da própria Sinhá, Joana afirmara que carregava dentro de si o sangue do coronel Henrique, pai de Beatriz, e que a mesma mão que a condenara ao trabalho forçado também era a mão que tinha abençoado a filha legítima na pia batismal. Ela chamara o coronel de pai, usando o nome inteiro sem gaguejar, e terminara dizendo que não aceitava mais ser tratada como bicho por alguém que compartilhava com ela o mesmo sangue, a mesma origem no segredo sujo do quarto de hóspedes. As palavras ficaram ali, penduradas no ar pesado do canavial, enquanto o corpo de Joana jazia imóvel no chão. Por um momento que pareceu interminável, ninguém se mexeu. Rufino foi o primeiro a voltar a respirar, como se tivesse engolido um pedaço de pedra. Ele olhou de soslaio para Dona Beatriz, tentando ler no rosto dela qualquer sinal de comando. A Sinhá, porém, parecia ter sido apanhada completamente desprevenida. Os olhos dela fixavam a figura caída da moça, mas havia ali, naquele olhar, algo que não era apenas raiva de escrava insolente. Havia reconhecimento, havia memória. Ela está delirando de febre, Sinhá, murmurou o feitor, num tom que misturava justificativa e súplica. Essas negras inventam qualquer coisa quando a cabeça ferve. Beatriz demorou alguns segundos para processar as próprias reações. O nome do pai, saindo da boca de Joana daquele jeito, tinha acertado um ponto que ela passara a vida inteira tentando não tocar. Imagens antigas começaram a surgir sem permissão. O coronel Henrique fechando a porta do quarto de hóspedes à noite, a mucama jovem de pele muito escura e olhos brilhantes, o sumiço repentino dessa mesma mulher alguns meses depois, a conversa interrompida que Beatriz, ainda menina, ouvira atrás da porta do escritório, quando o pai falava em mandar resolver um problema, para não manchar o sobrenome. Lembrou-se também de noites em que acordara para beber água
e encontrara o pai sentado sozinho na sala, com um copo de cachaça na mão, murmurando coisas que ela não entendia, mas que agora, à luz daquela revelação, ganhavam contornos mais nítidos. Leve-a para a senzala. Não, para o quarto vazio perto da enfermaria. Ordenou finalmente, a voz saindo mais fraca do que ela gostaria, mas ainda assim reconhecível como a voz da senhora da casa. E ninguém aqui repete o que ouviu. Aconteceu o que eu disser que aconteceu. As últimas palavras saíram mais duras, como se tentassem recuperar de uma vez só toda a autoridade perdida naquele instante de vacilo. Rufino assentiu imediatamente, grato por ter recebido qualquer ordem concreta que o tirasse daquele terreno pantanoso. Chamou mais 2 homens para levantarem Joana com cuidado, segurando pelas pernas e pelos ombros, evitando encostar no braço enfaixado. Enquanto o corpo inerte da moça era carregado para fora do canavial, os outros cativos abaixavam os olhos com um misto de medo e esperança estranha. Medo do que poderia acontecer com ela depois de uma ousadia daquele tamanho. Esperança porque, de algum modo, o simples fato de aquelas palavras terem sido ditas em voz alta diante de todos parecia quebrar um feitiço antigo de silêncio. Dona Felícia acompanhava com o olhar cada passo dado pelos homens que carregavam Joana. Seu coração, velho de tantas perdas e despedidas, batia apressado no peito, mas ela mantinha o rosto sério, firme, como se nada demais tivesse acontecido. Por dentro, no entanto, a velha sabia. Aquela frase não tinha vindo apenas da febre, tinha vindo do fundo da água. Tinha vindo das sombras do rio que, por tanto tempo, sussurraram verdades aos ouvidos de quem ainda sabia escutar. Eu avisei, menina, murmurou baixinho, mais para si mesma do que para qualquer outro. Eles pensam que enterram as coisas, mas rio nenhum guarda segredo para sempre. Naquele mesmo dia, as palavras de Joana começaram a circular pelo engenho Santa Eulália como um fogo lento, daqueles que parecem quase apagar e de repente ganham força com uma rajada de vento. Na cozinha, as escravizadas que preparavam o almoço cochichavam entre si, alternando olhares assustados com sorrisos rápidos que desapareciam assim que uma criada branca passava perto. Na senzala, os mais velhos puxavam pela memória outras histórias de filhos não reconhecidos, de meninas que tinham herdado o nariz do senhor, o jeito de andar da sinhá, mas jamais o sobrenome entalhado na fachada da casa grande. No terreiro da capela, algumas beatas comentavam, em voz baixa, que tinham visto a senhora pálida como cera voltar do canavial, segurando o terço com tanta força que quase o quebrou. Padre Augusto ouviu fragmentos de boatos, antes mesmo de a tarde terminar. As frases chegavam truncadas, misturando exageros, medos, fantasias. Ainda assim, havia um fio comum em tudo o que se dizia. Alguém tinha lembrado em público que o sangue que sustentava o prestígio da família Alencar não corria apenas nas veias dos herdeiros claros, mas também no corpo de quem carregava feixes de cana com o braço quebrado. Beatriz, de volta ao solar, trancou-se no escritório que antes fora do pai. Mandou que ninguém a incomodasse, nem mesmo para as refeições. Caminhava de um lado para o outro, o barulho dos saltos ecoando nos tacos de madeira bem encerados. Cada passo parecia incendiar uma lembrança. A voz de Joana, chamando o coronel Henrique de pai, voltava sem parar como se fosse martelada no interior de sua cabeça. Havia algo naquele timbre rouco que não podia ser facilmente descartado como delírio. Era como ouvir, com décadas de atraso, a acusação muda que sempre pairara sobre os corredores da casa grande. Ela se aproximou da estante, passou a mão por alguns livros de capa grossa e, instintivamente, foi puxando uma gaveta secreta que conhecia desde a adolescência. Ali, entre recibos antigos, escrituras de terra e cartas amareladas, repousavam documentos que o coronel mantivera longe dos olhos de quase todos. Beatriz puxou um maço de papéis presos por uma fita azul desbotada. No topo, encontrou uma anotação seca, feita na caligrafia firme do pai. Assuntos resolvidos. Não abrir novamente. A frase, anos atrás, tinha servido como barreira moral para a filha. Naquele dia, porém, parecia mais um convite perverso. Com mãos levemente trêmulas, ela desfez o laço e começou a folhear.
Em meio a documentos de compra e venda, encontrou o registro de uma transação antiga, descrevendo a compra de uma mocama de serviço interno, com características muito específicas: cabelos grossos, olhar vivo, apta para trabalhos de casa e de companhia. O nome grafado ali, torto pela pena que escorregara, acendeu algo no estômago de Beatriz. Rosa Mina. Era a mesma escravizada que ela lembrava vagamente de ter visto muitas vezes na infância, entrando e saindo dos quartos da casa grande, carregando bandejas, penteando os cabelos da sinhá, sumindo repentinamente de um dia para o outro. Mais adiante, quase perdido entre folhas soltas, havia um bilhete sem data, escrito de forma mais apressada, como se o coronel o tivesse redigido num momento de hesitação. Se eu não tiver coragem de acertar o que fiz, que ao menos se saiba, a menina nascida naquela madrugada não é apenas mais uma peça. Ela é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Que não lhe falte o pão, ainda que lhe neguem o nome. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem de leve e precisou se apoiar na borda da mesa. A menina nascida naquela madrugada só podia ser Joana ou alguém muito próximo dela. De repente, as feições da moça, que ela fingira não perceber durante anos, começaram a se rearrumar na memória. O traço do queixo, o desenho do nariz, até a maneira como Joana franzia a testa quando estava concentrada, lembrava dolorosamente expressões que Beatriz via todas as manhãs quando se olhava no espelho. O que doía mais, naquele instante, não era descobrir a traição do pai. Isso, em algum lugar profundo, ela já sabia desde a adolescência. O que doía era perceber que, por anos, tinha escolhido virar o rosto para não encarar a evidência viva de que carregava ali na fazenda uma irmã tratada como lixo. Longe dali, no quarto improvisado ao lado da antiga enfermaria, o corpo de Joana repousava numa cama de madeira estreita. Dona Felícia se apressara em ir até lá assim que o feitor mandara transferir a moça, alegando que alguém precisava cuidar daquela negra antes que ela morresse e desse prejuízo ao engenho. Ela trazia consigo uma pequena cuia com um unguento de cor indefinida, feito de ervas maceradas e raízes cheirosas, e o mesmo amuleto de madeira escurecida que guardava como tesouro desde a juventude. «Fecha a porta por dentro, Elias», pediu a Dona Felícia, quando o rapaz entrou carregando uma bacia de água limpa. «Não quero ouvido de curioso aqui». Elias obedeceu, encostando o corpo magro contra a madeira, para ter certeza de que ninguém abriria a porta sem fazer barulho. Observava, com o rosto tenso, cada movimento da velha. A visão de Joana inconsciente, o braço preso na tala, a respiração curta, fazia com que algo parecido com revolta e medo se misturasse no peito do rapaz. Felícia começou a passar o unguento na testa de Joana, no peito, na região em torno do ombro machucado. Enquanto as mãos calejadas se moviam, a velha murmurava palavras em uma cadência que os ouvidos acostumados às ladainhas da igreja reconheciam como diferentes. Não era latim, não era português, era uma mistura de sons antigos trazidos de longe, temperados com o sotaque da mata e do engenho. O clima no quarto pareceu mudar levemente. O ar, por alguns instantes, ficou mais denso, como se ali dentro coubesse mais gente do que os olhos conseguiam contar. «Eles te empurraram até o limite, menina, mas não foi à toa que sua boca abriu justo hoje», continuou Felícia, agora falando num tom que Elias podia ouvir, como se falasse tanto com Joana quanto com alguém que estivesse ali, invisível. «Tem coisa que não aceita mais ficar enterrada, nem na terra nem no fundo de rio». Joana começou a se mexer de leve, os olhos ainda fechados. Um gemido baixo escapou de seus lábios. Ela parecia lutar com alguma coisa dentro do próprio sonho. As imagens se misturavam. Via o rosto de Dona Beatriz mais jovem, observando da janela, enquanto uma escravizada de olhar doce era levada para fora da casa grande de madrugada. Via o coronel Henrique sentado à beira da cama, com as mãos sujas de terra, murmurando que ninguém podia saber. Via o reflexo da lua nas águas do rio do esquecido, com sombras se movendo abaixo da superfície. Em meio a tudo isso, uma voz masculina que não vinha de nenhum rosto reconhecível sussurrava no fundo da consciência:
Fala, menina. Se você não falar, ninguém mais fala por você. Quando abriu os olhos, de repente, o teto de madeira escura da enfermaria pareceu vir ao encontro do seu rosto. Ela inspirou com força, como se tivesse emergido de um mergulho fundo demais. Por um momento, não soube dizer se ainda estava nas margens do rio ou se havia voltado para o quarto abafado. O cheiro de ervas, suor e madeira velha a ajudou a ancorar no presente. Viu Dona Felícia inclinada sobre ela, os olhos pequenos atentos, e logo atrás, Elias segurando a bacia com tanta força que parecia que ia amassar o metal fino. Você ouviu o que eu disse lá fora? Perguntou Joana, a voz ainda fraca, mas curiosamente firme. Elias trocou um olhar rápido com Felícia antes de responder. A gente ouviu, sim. Todo mundo ouviu, até quem vai fingir que não ouviu. A velha assentiu com a cabeça, aprovando a frase. Não se arrependa não, Joana. Palavra dita não volta mais, ainda mais palavra puxada lá de dentro. Você só fez o que tinha que ser feito. Joana fechou os olhos por um instante, tentando organizar os cacos da memória daquela manhã. Era como se, ao falar, algo tivesse se destravado dentro dela, algo que vinha crescendo em silêncio desde muito antes do braço quebrar. Eu não sei explicar, madrinha, sussurrou usando o apelido carinhoso que tinha dado a Felícia desde pequena. Foi como se alguém tivesse empurrado as palavras pela minha boca. Eu escutava o barulho do rio, lá longe, e parecia que ele falava comigo. Felícia sorriu de um jeito que misturava ternura e gravidade. É assim mesmo quando os de lá de baixo resolvem ajudar. Você não precisa entender tudo, só precisa ouvir. E agora que você falou, essa gente aqui vai ter que escolher se continua fingindo que não sabe, ou se encara de frente o que o sangue misturado deles fez com a gente. Do lado de fora, o sol começava a descer devagar no horizonte, tingindo de laranja as paredes rachadas da senzala. Padre Augusto caminhava pelo terreiro, fingindo arrumar algumas coisas na frente da capela para ter desculpa de circular e escutar. Tinha passado a tarde inteira tentando concentrar-se na leitura do breviário, mas cada linha das escrituras parecia voltar para a mesma pergunta. Até onde ele podia continuar se escondendo atrás da palavra ordem e da desculpa de que não era papel do padre se meter na administração de uma fazenda? As histórias que chegavam a seus ouvidos naquele dia não eram apenas sobre uma escravizada insolente, eram sobre pecado antigo, injustiça estrutural e um tipo de silêncio cúmplice que ele próprio, no fundo, sabia carregar. Logo depois do pôr do sol, um mensageiro a cavalo saiu do engenho em direção ao vilarejo de Santo Amaro do Vale, levando uma carta apressada de Dona Beatriz para um advogado de confiança da família. Ela pedia orientações sobre como proceder em caso de calúnia grave feita por propriedade humana contra o nome da família. Escolha de palavras que dizia mais sobre a necessidade de se proteger do que sobre a verdade que tinha ouvido. Ainda assim, a própria caligrafia tremida da carta denunciava que, ao contrário de outras tantas vezes, Beatriz não estava inteiramente segura de sua posição. Ao selar o envelope, suas mãos hesitaram alguns segundos sobre a cera quente, como se uma parte dela quisesse rasgar o papel e recomeçar o texto com outra frase. Preciso confessar o que meu pai fez e o que eu permiti que continuasse acontecendo. Mas a educação rígida, o medo do escândalo e a lealdade distorcida ao sobrenome falaram mais alto. A carta, ainda assim, saiu e ganhou a estrada, levando consigo a tentativa desesperada de controlar uma narrativa que já começava a escapar pelos dedos da sinhá. Naquela mesma noite, depois que o silêncio espesso da madrugada se instalou novamente sobre o engenho Santa Eulália, um grupo pequeno de escravizados se reuniu discretamente perto do claro do Jatobá, a clareira escondida no meio do mato, onde Dona Felícia costumava fazer suas rezas quando precisava de mais força. Joana, ainda fraca, tinha sido levada até lá, apoiada no ombro de Elias. Os passos eram curtos, cuidadosos, mas a determinação que a mantinha em pé era mais forte do que a dor. Ao chegarem à clareira, o ar pareceu mudar de novo. O barulho distante do rio do esquecido chegava como um sussurro constante, misturado ao canto dos insetos e ao farfalhar das folhas. Felícia,
colocou Joana sentada sobre uma pedra larga no centro do claro e acendeu 3 pequenas velas feitas de gordura e pavio de algodão. Depositou o amuleto de madeira no chão, entre as chamas, e começou uma cantiga lenta, numa língua que vinha muito antes do português. Os outros, em volta, ouviam em silêncio reverente. Hoje essa menina não falou só por ela, disse a velha, depois de alguns minutos, levantando o olhar para o grupo. Falou por muita gente que foi calada antes. Muita gente que foi vendida, jogada no rio, enterrada no cemitério lá atrás, sem nome na cruz. Os de lá de baixo ouviram. O rio ouviu. A própria casa grande tremeu. Vocês sentiram. Houve um murmúrio de concordância. Alguns faziam o sinal da cruz discretamente, como se tentassem conciliar a fé aprendida na capela com as forças mais antigas que sabiam existir ali. "O que a senhora acha que vai acontecer com ela?" perguntou Elias com a voz embargada. "Vão castigar, vão vender para longe." Felícia respirou fundo, olhando por um momento para o céu escuro, como se esperasse algum tipo de resposta que não vinha dos homens. "Castigo vai ter de alguma forma. Sempre tem. Eles não aceitam fácil quando a gente lembra que não é coisa, que é gente. Mas escuta o que estou te dizendo, menino. Depois de hoje, ninguém mais nessa fazenda vai conseguir olhar para Joana como olhava antes, nem mesmo a Sinhá. Ela pode até tentar, pode bater, pode ameaçar, pode mandar rezar missa para abafar o barulho. Só que lá dentro, ela já sabe. E quando o senhor sabe e não faz nada, o peso cai dobrado sobre a cabeça dele." Enquanto a velha falava, Joana sentia de novo aquele misto de medo e alguma coisa parecida com alívio. Ela sabia que tinha cruzado uma linha da qual não podia mais voltar. De certa forma, era como ter pulado de uma margem do rio para outra, sem saber se havia pedra firme onde o pé ia pousar. A diferença é que, dessa vez, ela não estava completamente sozinha no salto. Sentia, naquela noite, com o corpo ainda doído e a cabeça latejando, que as sombras do rio do esquecido, de algum jeito misterioso, tinham decidido que era hora de trazer à tona aquilo que a terra não conseguia mais esconder. Longe dali, no quarto amplo da casa grande, Dona Beatriz estava deitada na cama, mas o sono não vinha. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Joana encarando-a no canavial, o suor escorrendo, que a boca pronunciando com tanta certeza a palavra irmã, que o som parecia ter ficado preso nas paredes do crânio da Sinhá. Ela podia se esconder atrás de conselhos de advogados, de ameaças de castigo, de orações murmuradas diante do crucifixo da cabeceira. Ainda assim, um fato simples e devastador agora a acompanharia em todas as madrugadas. A certeza de que, se realmente olhasse com atenção para os traços dos rostos ao seu redor, veria pedaços de si mesma, onde sempre afirmara não existir nada além de propriedade. E você que está ouvindo essa história aqui, em Os Segredos Esquecidos, o que faria se estivesse no lugar de Joana ou de Dona Beatriz? Essa verdade dita em voz alta no meio do canavial mexe com qual parte da sua consciência? Se essa narrativa já tocou alguma coisa aí dentro, compartilhe nos comentários qual sentimento mais forte te acompanha agora: revolta, tristeza, esperança. E se inscreva no canal para caminhar com a gente por mais desses segredos que o tempo tentou enterrar, mas que insistem em voltar à tona. A sua presença aqui, refletindo junto, é o que mantém vivas essas histórias que tantos prefeririam esquecer. Os dias que se seguiram àquele amanhecer no canavial pareciam mais longos do que qualquer safra anterior no engenho Santa Eulália das Palmeiras. A frase dita por Joana, pouco antes de desmaiar, não ficara restrita às entrelinhas dos cochichos. Ela se espraiara pelos cantos úmidos da senzala, pela cozinha, pelo terreiro da capela, e como um sussurro incômodo, chegara até os ouvidos de gente bem nascida no vilarejo de Santo Amaro do Vale. Ninguém repetia a história com as mesmas palavras, mas bastava mencionar que a negra do braço quebrado tinha chamado o coronel Henrique de pai diante da Sinhá, para que olhares desconfortáveis se cruzassem e bocas se apertassem. O que antes era apenas suposição maldosa, piada de corredor, boato sem dono, agora tinha tomado forma numa voz concreta,
num corpo doente, marcado, que respirava dentro da própria fazenda. E aquilo era diferente de tudo. No quarto improvisado ao lado da enfermaria, Joana travava uma batalha silenciosa entre a febre e a vontade de permanecer acordada. Às vezes, as lembranças da cena no canavial voltavam tão rápidas que ela se perguntava se realmente tinha dito tudo aquilo, ou se fora apenas um delírio. Mas bastava sentir o olhar atento de Dona Felícia e de Elias sobre ela para saber que não havia como negar. As palavras tinham saído, tinham cortado o ar como lâmina, e agora pairavam sobre a casa grande feito nuvem pesada. O braço, imobilizado numa tala mais firme que a velha conseguira improvisar com a ajuda de um pedaço de madeira melhor e pano limpo, doía menos em alguns momentos, mais em outros, mas já não era apenas a dor física que ocupava o peito da moça. Era um medo novo, misturado a um tipo inesperado de paz, porque pela primeira vez desde criança, Joana sentia que tinha feito algo mais do que apenas sobreviver. Tinha ousado chamar o passado pelo nome. Na terceira noite depois do desmaio, um barulho diferente ecoou no corredor. Não eram os passos apressados de Elias, nem o arrastar lento das sandálias de Felícia. Era um som mais contido, mais estranho naquele espaço. O ruído cuidadoso de sapatos de senhora, acostumados a pisos encerados, agora tocando a madeira gasta na área dos quartos de serviço. A porta rangeu devagar. Elias, que estava sentado num banquinho ao lado da cama, levantou-se num salto, o coração batendo acelerado. Felícia, que mexia num pequeno pote de chá, virou o rosto em direção à entrada sem se apressar, como se já esperasse aquela visita desde antes dos outros. Dona Beatriz apareceu na soleira, sem joias, sem vestido de festa, usando uma roupa mais simples do que de costume, embora ainda muito mais fina do que qualquer tecido que Joana tivesse vestido um dia. Os olhos claros, porém, denunciavam noites mal dormidas. Havia neles um misto de rigidez e fragilidade que poucas vezes alguém na fazenda vira. Por um instante, assim apareceu não saber o que fazer com as próprias mãos. Segurava um lenço de linho branco, amassando-o entre os dedos. «Quero falar com ela, já sós», disse sem elevar muito a voz, mas de forma que não deixasse espaço para discussão. Elias olhou para Felícia sem saber como reagir. A velha encarou a sinhá com a serenidade de quem já tinha visto muitos senhores entrarem e saírem do topo do mundo, e respondeu: «Eu saio sim, Dona Beatriz, mas não vou longe. Se a menina precisar, eu volto». A frase, aparentemente obediente, carregava uma leve camada de aviso. Não era mais tempo de fazer nada completamente às escondidas. Elias acompanhou Felícia até o corredor. Antes de fechar a porta, lançou um último olhar a Joana, tentando comunicar numa fração de segundo que ele estaria ali se fosse preciso. Dentro do quarto, o silêncio entre as duas mulheres demorou a se desfazer. Joana sentia o coração bater tão forte que parecia ocupar o espaço do braço quebrado. Não sabia de fato o que esperar daquela visita. Um castigo disfarçado? Uma ameaça? Uma punição exemplar para silenciá-la de vez? Ainda assim, sustentou o olhar da sinhá, mesmo com a cabeça pesada. Aquela mulher era, ao mesmo tempo, a figura que representava toda a crueldade que ela conhecera desde criança e o espelho deformado de algo que agora reconhecia como laço de sangue. Beatriz respirou fundo, deu alguns passos para dentro do quarto e puxou uma cadeira, sentando-se ao lado da cama. O gesto por si só já era um abalo na ordem do mundo. A senhora da casa grande, sentada num quarto abafado ao lado da escrava do braço quebrado, sem ninguém para intermediar a distância entre as duas. «Você lembra de tudo o que disse naquele canavial?» perguntou, a voz firme, mas com um fio de hesitação que não conseguia controlar. Joana engoliu seco, os lábios rachados. «Lembro, e não retiro uma palavra». A frase caiu pesada no ar. Beatriz apertou o lenço com mais força. «Você não sabe as consequências de falar esse tipo de coisa». «Sei sim, sinhá», retrucou Joana, surpreendendo a si mesma com a rapidez da resposta. «A vida inteira eu vi o que acontece com quem fala, com quem foge, com quem ama a pessoa errada, com quem é filha do homem errado na hora errada. Eu sei muito bem o que custa cada palavra,
Mas chegou uma hora que calar doía mais do que qualquer chicote. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Ele foi preenchido por uma série de lembranças que atravessaram, ao mesmo tempo, a mente das duas. Beatriz viu como se estivesse assistindo a um teatro interno. A imagem do pai segurando no colo uma criança recém-nascida de pele mais escura que a dela, num quarto pouco iluminado, no fundo da casa. Lembrou-se da voz dele pedindo que não comentasse com ninguém, que aquilo era assunto de adulto. Lembrou-se do sumiço repentino daquela criança, dos gritos abafados de Rosamina na cozinha, do clima pesado que pairou sobre o engenho por semanas. Durante anos, tinha empurrado essas memórias para o canto mais escuro da mente, dizendo a si mesma que não passavam de distorções infantis. Agora, sentada diante de Joana, com o bilhete do pai ecoando em sua cabeça, já não podia mais fingir. Meu pai... Começou, mas a voz falhou. Precisou respirar fundo para continuar. Meu pai fez muita coisa que eu passei a vida inteira tentando não enxergar. E eu deixei. Eu herdei não só as terras dele, Joana. Herdei também o silêncio. Joana franziu a testa, confusa. Não esperava ouvir esse tipo de confissão. Eu li o que ele escreveu, continuou Beatriz, encarando a moça com uma intensidade quase dolorosa. Ele sabia que tinha uma filha, fora do casamento. Sabia que tinha posto no mundo uma criança que o carregava no rosto, mesmo que o mundo dissesse que ela era só mais uma escrava. Ele sabia, mas escolheu o silêncio. E eu escolhi fingir que não via você crescendo com o mesmo jeito de franzir a testa quando pensa. As palavras começaram a tremer nas bordas, mas a Sinhá obrigou a si mesma a dizer o que até então achava impossível pronunciar. Se o que você disse no canavial é verdade, e eu sei que é, então você não é só minha escrava. Você é minha irmã. A frase atravessou o quarto como rajada de vento, que entra por um telhado mal calafetado. Joana sentiu um calor estranho subir pelo peito, misturado a raiva, alívio, incredulidade. Uma parte dela sempre soubera daquela verdade, não pelos papéis ou pelos sussurros na cozinha, mas pelo modo como as feições de Beatriz insistiam em devolver, em versão mais clara, traços que ela via todos os dias no espelho de água da bacia. Ainda assim, ouvir aquilo em voz alta, da boca da própria Sinhá, era como ver o chão conhecido se reorganizar. Se eu sou sua irmã, murmurou Joana, com um sorriso amargo, quase irônico. Então demorou demais para você descobrir. O braço quebrado, as costas marcadas, as noites com fome, tudo isso também é herança da nossa família, não é? Beatriz fechou os olhos por um instante, como se o comentário fosse um tapa merecido. É. E nada que eu faça vai apagar o que você já passou. Houve um intervalo. O som distante do rio do esquecido parecia mais nítido naquele momento, como se aproximasse do engenho para ouvir o diálogo. Eu mandei chamar o advogado, confessou a Sinhá com a voz mais baixa. Queria saber como calar você, como garantir que essa história nunca saísse dos limites do engenho. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais eu me sentia igual àquele homem que eu dizia odiar por ter feito o que fez. Eu não quero ser a continuação do pecado dele. Joana respirou fundo. E o que a senhora quer ser, então? A pergunta era simples, mas parecia abrir uma cratera em frente à cama. Beatriz demorou para conseguir responder. Eu ainda não sei por completo, mas sei de uma coisa. Você não vai morrer aqui como escrava. Nem vai continuar sendo tratada como se fosse menos que um ser humano. Os olhos de Joana se arregalaram lentamente. A senhora está dizendo que vou reconhecer o que meu pai nunca teve coragem de reconhecer em público, respondeu Beatriz, e agora com um fio de firmeza que misturava medo e decisão. Vou mandar registrar sua alforria. E não só isso. Vou colocar no papel o que ele deveria ter escrito há muito tempo. Que você tem o direito ao nome que te foi negado. Não vou te prometer casa grande, nem luxo, nem fingir que o mundo lá fora vai te tratar como trata qualquer outra mulher branca de sobrenome importante. Mas vou te dar o que eu posso, e o que ele devia ter dado. O direito de não ser propriedade de ninguém. Joana sentiu as lágrimas subirem, quentes,
incontroláveis. Não eram lágrimas de agradecimento simples. Eram compostas por camadas, anos de dor represada, noites de medo, cicatrizes invisíveis, pequenos momentos de ternura na senzala, a voz de Felícia sussurrando que os mortos olhavam por ela, o chamado do rio na madrugada. Tudo isso veio à tona de uma vez. Liberdade, com o nome dele? Perguntou entre soluços. E o que a senhora ganha com isso? Beatriz demorou a responder. Quando o fez, a voz tinha perdido qualquer verniz de superioridade. Talvez nada que o mundo valorize, disse enfim. Talvez eu perca respeito entre os outros senhores. Talvez falem pelas minhas costas. Talvez digam que enlouqueci. Mas dentro de mim, eu vou ganhar a chance de, pelo menos uma vez na vida, fazer algo que não seja só proteger um sobrenome sujo de sangue. Na manhã seguinte, a pequena capela de Santa Eulália viu uma cena que se tornaria história sussurrada por gerações. Alguns poucos presentes, escolhidos a dedo, foram chamados para assistir à leitura de um documento pelo padre Augusto. O advogado do vilarejo, pálido e desconfortável, segurava a papelada com mãos trêmulas. Dona Beatriz estava à frente, com o rosto sério, mas os olhos menos duros do que de costume. Ao lado do altar, numa cadeira simples, Joana, com o braço ainda enfaixado, sentava-se ereta, mesmo com o corpo cansado. Felícia e Elias, discretos, posicionaram-se no fundo da capela, junto a outros escravizados antigos que, por alguma razão, tinham sido autorizados a assistir. Em nome da lei vigente e por vontade expressa da senhora proprietária do engenho Santa Eulália das Palmeiras, começou o padre lendo com cuidado cada palavra, declara-se livre, a partir desta data, a até então escravizada Joana da Conceição, que passa a ser registrada como Joana Mina de Alencar, em referência à sua mãe Rosa Mina, e ao reconhecimento de seu vínculo de sangue com a família Alencar. Um murmúrio percorreu o pequeno espaço como vento, atravessando um corredor estreito. Liberdade já era algo raro de se ver em cerimônia naquela região. Liberdade com reconhecimento de sangue, ainda que sem direito à herança de terras, era quase um milagre. Joana ouviu o próprio nome completo ecoar entre as paredes pintadas da capela e sentiu como se cada sílaba fosse uma corrente invisível se rompendo. Mina, o nome da mãe que mal lembrava, agora estava colado ao seu, costurado com um sobrenome que por tanto tempo pesara sobre a cabeça dela como maldição. Quando o padre terminou a leitura e pediu que Joana assinasse com uma cruz, a moça respirou fundo e com a mão esquerda, a única que podia usar, traçou o X torto no papel. Não era uma assinatura bonita, nem parecia coisa de gente letrada, mas para ela era uma marca tão poderosa quanto qualquer brasão entalhado em prata. Depois da cerimônia, o engenho não se transformou num lugar justo da noite para o dia. Os canaviais continuaram exigindo suor. A senzala não virou palácio. Muitos senhores vizinhos comentaram com desdém o romantismo perigoso de Beatriz. Alguns chegaram a evitar negócios com o engenho Santa Eulália por um tempo, como se a liberdade concedida a Joana fosse uma doença contagiosa que poderia infectar outras propriedades. Mas no subsolo da realidade, algo tinha mudado de forma irreversível. Os escravizados dali sabiam que uma de suas iguais tinha saído do papel de coisa e entrado, ainda que pela porta estreita, no território de quem tem nome e documento. Sabiam também que, por trás de toda aquela formalidade, havia uma verdade mais profunda. A de que, por mais que tentassem negar, o sangue misturado corria desde sempre pelas frestas das casas grandes do Brasil. Joana, assim que o braço começou a sarar melhor, tomou uma decisão que surpreendeu alguns e fez todo sentido para outros. Pediu a Beatriz autorização para deixar o engenho e ir viver em Santo Amaro do Vale por um tempo, ajudando na pequena escola improvisada que Padre Augusto e alguns moradores tentavam manter para crianças pobres, filhos de livres e de cativos. A sinhá hesitou, temendo os comentários, mas acabou concordando, talvez por saber que segurar Joana ali seria apenas uma forma diferente de prisão. Eu não quero ficar andando pelos corredores desse sobrado como sombra do que fizeram comigo, explicou Joana,
num dos últimos encontros mais longos que tiveram. Se é para ter um recomeço, que seja com meus próprios passos, em chão que não tenha só o peso do nome dos seus. Beatriz assentiu, engolindo a própria dor egoísta de perder de vista aquela irmã recém-reconhecida. O mundo lá fora não vai ser fácil com você, avisou. Talvez até mais cruel em alguns momentos. Mas lá fora eu vou cair e levantar por conta própria, retrucou Joana, com um brilho novo nos olhos. E quando eu ensinar uma criança a escrever o próprio nome, vou estar fazendo o contrário do que fizeram comigo e com minha mãe. O dia em que Joana deixou o engenho Santa Eulália foi chuvoso. O céu parecia carregar parte do peso dos acontecimentos das últimas semanas. Alguns cativos se aproximaram discretamente da cancela para vê-la partir. Felícia entregou à moça o pequeno amuleto de madeira escurecida, fechando os dedos da ex-escrava sobre o objeto com firmeza. Você leva isso, que já te viu viva entre os mortos e te viu falando quando queria calar, disse a velha, com a voz embargada, mas firme. E quando achar que o mundo vai te engolir, você encosta isso aqui perto do peito e lembra, os de baixo ainda caminham com você. Elias, segurando as rédeas da carroça que a levaria até o vilarejo, olhou para Joana com uma mistura de orgulho e saudade. Quando você estiver ensinando o povo a escrever, não esquece de contar de onde esse braço que sabe segurar o lápis veio, não, pediu. Para ninguém pensar que liberdade cai do céu como chuva. Joana sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de um tipo de força que nunca tinha sentido antes. Vou contar, sim. E vou falar também de um rio de sombras que não deixam a gente esquecer quem a gente é, mesmo quando tentam apagar nosso nome. As rodas da carroça começaram a se mover, levantando lama no caminho que levava em direção a Santo Amaro do Vale. Quando o veículo passou perto do Rio do Esquecido, Joana pediu que Elias diminuísse o passo. Ela desceu da carroça por um instante, aproximou-se da margem e ficou ali, em silêncio, olhando para a água escura que corria. O amuleto queimava de leve na palma da mão. Obrigada, murmurou, sem saber exatamente se falava com Deus, com os mortos, com a mãe desaparecida, com as sombras do rio ou com uma parte desconhecida de si mesma. Eu não esqueci, e não vou deixar que esqueçam. Nos meses seguintes, boatos começaram a pintar um novo tipo de história sobre o engenho Santa Eulália e seus arredores. Falava-se de uma ex-escravizada de braço quebrado que andava pelas ruas de Santo Amaro, ensinando crianças de todas as cores a desenhar letras tortas em pedaços de papel pardacento. Diziam que, às vezes, ela parava a aula para contar sobre uma fazenda de cana, onde a verdade tinha sido dita no meio do campo, diante de uma sinhá que nunca mais voltara a dormir do mesmo jeito. Diziam também que, em noites de lua cheia, quem passava perto do Rio do Esquecido via, por alguns instantes, figuras escuras caminhando sobre a água, como se atravessassem um chão invisível, e que essas figuras pareciam sorrir quando a voz de uma mulher ecoava ao longe, lendo em voz alta nomes que antes nunca tinham sido escritos em lugar nenhum. O engenho Santa Eulália, com o tempo, entrou em decadência. As contas não fechavam como antes. A mão de obra foi rareando. Rumores sobre a abolição que avançava em outras partes do país chegaram até ali, trazendo consigo um vento de mudança que derrubava devagar as estruturas da escravidão. Beatriz envelheceu com uma rapidez diferente, marcada não apenas pelo peso das responsabilidades da fazenda, mas pela consciência de tudo o que deixara passar impune durante décadas. Às vezes, nas noites de chuva, caminhava até a varanda do solar e ficava escutando o barulho distante do rio, imaginando a irmã mais nova em algum canto do mundo, talvez rodeada de crianças, talvez repetindo a história que elas viveram. Nessas horas, pela primeira vez, o nome Alencar não parecia ser apenas um fardo de culpa, mas também uma possibilidade tímida de reparação, ainda que tardia e insuficiente. E a história que você acabou de ouvir aqui em Os Segredos Esquecidos não é só sobre uma mulher com o braço quebrado que foi obrigada a trabalhar até desmaiar. É sobre o que acontece quando a verdade, por mais incômoda, resolve atravessar o silêncio e se pronunciar em voz alta, diante de quem sempre se escondeu atrás de títulos, sobrenomes e paredes brancas. É sobre como a liberdade,
mesmo conquistada num pedaço de papel, só ganha sentido completo quando se transforma em gesto, como o de Joana, ao ensinar outras pessoas a escrever o próprio nome, e quando se reconhece que a dor de uns foi a base do conforto de outros por muito tempo. Se essa história tocou algo em você, se em algum momento você se viu em Joana, em Beatriz, em Felícia, ou até nas sombras do rio, deixe nos comentários qual foi a parte que mais mexeu com o seu coração e o que ela te fez pensar sobre injustiça, reparação e coragem. Se inscreva no canal Os Segredos Esquecidos para continuar caminhando com essas narrativas que não se calam, mesmo quando o mundo tenta empurrá-las para o fundo do esquecimento. E conta também de onde você está nos assistindo, de qual cidade, de qual canto do Brasil ou do mundo você escuta essas vozes do passado. Gostou desse vídeo? O que você aprendeu com a jornada de Joana Mina de Alencar? A sua resposta ajuda a manter vivas essas memórias e a mostrar que ainda tem muita gente disposta a ouvir o que o rio, a terra e o tempo insistem em nos contar.